não esperem aqui que eu faça uma explanação teórica sobre o que é compliance, porque aí vocês iriam dormir todos, porque precisa ser sentido, precisa ser trabalhado para entender, mas eu queria fazer algumas reflexões antes de passar a palavra ao Pedro, a quem eu agradeço muito por ter aceitado, né, Anselmo, o nosso convite de vir a Jaraguá do Sul, explanar um pouquinho sobre como o Grupo Marista interpreta a questão do compliance de forma prática, que eu acho muito mais interessante do que ficar falando muito sobre a teoria. Mas eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês. Bom, quase todos já fomos a Bonito, né? E adoramos. E uma das grandes questões em Bonito é lindo ver essa transparência dessa água e se ver os peixinhos nadando do lado da gente. E, de fato, aqui em Bonito, o mais bacana é a transparência. E é interessante saber que essa transparência que hoje nós temos na água de Bonito, ela vai acontecer no mundo no futuro. Nós vamos viver num aquário. Vocês já ouviram falar isso diversas vezes, mas nada está mais claro do que nós precisamos aprender a lidar com transparência no nosso dia a dia. Porque não é porque nós queremos, porque ela vai acontecer. Então, por que compliance virou moda? Né? Compliance, todo mundo fala, e no próprio IBGC nós temos tido muito chamado a respeito do assunto, e é de interesse geral. Nós estamos cada vez tendo mais membros e mais gente interessada em participar, ou ouvir, ou até estar presente nos eventos. Então, nós temos coisas que estão mudando o mundo, e o mundo basicamente está em transformação. A evolução ela está tão acelerada que a gente pode dizer nós estamos em transformação. Aí só alguns exemplos e vou me citar assim. Esse aqui é um dos que nos afeta nas duas rodas, para continuar o tema. Esse aqui é um hambúrguer maravilhoso feito apenas à base de vegetais. Então não exige pasto, não exige água, é muito mais sustentável do que os grandes. E aí vem a minha mensagem: nós estamos no Brasil correndo um enorme risco, porque a nossa pecuária é um dos fatores que nós temos a melhor carne do mundo, e se o mundo não quiser mais carne no futuro, o que nós vamos fazer? Ah, mas isso é muito futuro. Eu não diria isso. Esse hambúrguer já está em comercialização nos Estados Unidos. Eu, particularmente, ainda não experimentei, mas com quem eu falei disse que é muito gostoso, igualzinho, e é só a base de vegetais. Então, falando do carro voador ou da impressora de roupas, né? A impressora de roupas, hoje nós já temos os maiores alfaiates medindo as pessoas completamente, não precisa nem mais experimentar o terno, porque ele está perfeito até com as imperfeições do corpo, né? Então, assim, a tecnologia, ela está caminhando de uma forma, vamos conversar com cães daqui a pouquinho, as ondas cerebrais estão sendo medidas, e em dois anos se pensa que as pessoas vão poder começar a comunicar com animais. Então, esse mundo, ele está em transformação, e as nossas empresas, elas estão ameaçadas com aquilo que fazem. E esse é o alerta, e não apenas por tecnologia, mas por modelos de negócio. Se a gente olhar essa aqui, até dá mas quem não leu ainda as organizações exponenciais deveria dar uma olhada como é que isso está acontecendo no mundo. E não dá para nós aqui em Jaraguá do Sul, estamos no interior de Santa Catarina, fecharmos os olhos para o que está acontecendo, porque isso nos invade todos os dias nas nossas casas, no nosso celular, e seja de que forma for, somos usuários, né? Da maioria somos usuários, e nos afeta. Quem vai fazer uma indústria de filmes hoje, ou se pensa em fazer televisão, eu estava numa roda de debates, e de fato o pessoal de jornalismo não sabe mais como vender
notícias. Isso não existe mais, isso mudou. Então, grandes ramos de negócio estão extremamente ameaçados e vão mudar e vão desaparecer como outros já desapareceram. Hotelaria vai mudar também e tudo isso vai acontecer e nós precisamos estar preparados. Por outro lado, estava até comentando com o Vicente, eu estive em Hong Kong e Singapura, e eu vou contar rapidamente a história dessa Li Fung, para vocês terem noção do que está acontecendo nesse mundo. Esses caras, eles têm algo que se chama produção cooperativa ou produção compartilhada. O que eles fazem hoje, eles têm em Hong Kong uma empresa, óbvio, é centenária, terceira geração, é uma empresa familiar, em que eles têm 7.500 fornecedores em todo o mundo, em que eles têm a inteligência com eles, fazem projetos de produtos com eles, mas matérias-primas e produtos e montagem, eles fazem em qualquer lugar do mundo, a qualquer preço, na qualidade e preço requerido pelo cliente. Então, se em Singapura eles fazem, ou em Taiwan fazem o melhor, ou se na Índia, em Bangladesh, eles juntam. Para ter uma noção da dimensão disso, 7.500 fornecedores, eles têm mais de 1 milhão de pessoas trabalhando para eles, mas a equipe própria é um pouco mais de 200 pessoas. Juntadas em projetos pequenos, para desenvolver produtos para 350 clientes, não importa onde estejam, e da forma mais barata e mais eficiente e com garantia de qualidade. Então, inteligência não deixam sair da mão deles, não deixam sair a relação da mão deles e não deixam sair a questão da qualidade. O que isso tem a ver com compliance? O Temasek, e eles estão no Brasil, tá? Não esqueça, ele está no Brasil. O Temasek Holding de Investimentos do governo de Singapura investe pesadamente no Brasil e com uma transparência, porque é uma empresa estatal, uma holding de investimentos estatal e que tira dos dividendos grande parte dos seus recursos para investir em educação, saúde da população. São ideias que para nós parecem um pouco etéreas ou muito fora da nossa realidade, mas elas estão aí e elas estão aqui. Eu estou dizendo, o Temasek está investindo muito no Brasil também, porque aqui vê oportunidades com a transparência e tecnologia de administração que eles trazem junto. E nós estamos aqui um pouquinho, né? Nós estamos, corrupção, ética e compliance, nós ainda estamos nesta página. Infelizmente, nós ainda estamos nessa página. Essa aqui é do Karim Belgas, que coloca a compliance aí muito grande, a questão ética empresarial, aí coloca uns nomes bem conhecidos nossos, mas nós estamos na página de Odebrecht, Siemens, JP Morgan e todos esses problemas. E achamos ainda que compliance tem a ver apenas com isso. Meus senhores, não tem a ver com isso, tem a ver com muito mais do que isso. É uma necessidade em relação à corrupção, é com certeza uma necessidade, mas esse ambiente de negócios, ele exige de nós uma outra postura, para uma realidade bastante diferente. Então, sem governança não existe compliance. Então nós estamos aqui, eu coloquei bem grande lá, ética é o pano de fundo. Não sei se vocês têm acompanhado um pouco nos jornais a questão da discussão, estamos numa crise de governança. Não, nós não estamos numa crise de governança, nós estamos numa crise de ética e precisamos mais governança ainda para dar jeito nessa coisa, porque se não for assim nós não vamos. E os princípios aí, transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade, são conhecidos de vocês, eu não vou entrar nos detalhes, mas é isso que nós temos que fazer. E o sistema todo mundo conhece a respeito do Conselho de Administração. E aí eu entrando, compliance tem muitas e muitas definições, né? Tem muitas definições, mas em princípio, compliance é um processo, um programa, ele não é um evento, ele não é
algo que deve ser delegada à questão da auditoria e ficar lá e dizer, ah não, a auditoria ou o setor financeiro é responsável por isso, porque se todos os funcionários não realizarem as operações de forma ética, com mais alto nível de integridade e em conformidade com os requisitos legais e regulamentares. Então, assim, compliance tem a ver com auditoria? Tem, com certeza tem. Tem a ver com regras? Tem a ver com regras. Mas muito mais do que isso tem a ver com a postura com que nós vamos nos posicionar em relação a todas as atividades da empresa. E eu acho que eu tinha mais coisa, mas eu vou parar por aqui, porque o que eu vou falar depois é um pouco mais de repetição. Se vocês quiserem, tem alguns pontos importantes de como 8 elementos-chave, programas como empresas menores, porque sempre se diz, ah não, as pequenas empresas não podem ter uma estrutura tão grande. Não precisa ter estrutura grande, não precisa. A questão é muito mais a postura frente às questões do que, de fato, algo que custe muito, que faça muito. Queria só alertar que todos os estudos hoje mostram que as empresas que têm atitudes éticas têm mais resultados a longo prazo. E isso não é nenhum nem dois estudos, né? Até pode ser que a curto prazo as empresas fiquem famosas, tenham muito valor e etc, etc, mas no momento seguinte, quando há uma crise de reputação, esses valores caem por terra e não sobra nada nem empresa mais. Então, aqui, o que eu queria só deixar a todos é essa mensagem, né? Compliance, ele é um processo, ele não é um evento, ele é algo que se inicia e se pode ir melhorando sempre, não precisa fazer todos os esquemas da primeira vez, mas é importante, muito importante, que a empresa como um todo tenha essa postura ética, que as pessoas sejam treinadas, que a comunicação seja eficiente e que no chão de fábrica as pessoas entendam que é compliance, para poder fazer com que a empresa siga nessa. Mas começa pelo topo. Se o topo não estiver convencido de que isso é necessário, não vamos ter nada. Então, eu termino por aqui, porque eu acho que é muito mais interessante o Pedro falar bastante do Grupo Marista, de como eles estão interpretando e agindo com compliance no caso prático. E depois, no final, eu acho que fico aberta a perguntas, que é muito mais interessante de eu ficar falando mais aqui. Obrigada. Obrigado, Mônica. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado também, Anselmo, pelo convite. Então, como apresentaram, eu sou o Renato, trabalho na área de auditoria, riscos e compliance do Grupo Marista. E meu propósito hoje é quebrar alguns paradigmas com todos vocês. Compliance é um processo. Compliance está na moda. Mas mais importante que estar na moda, não adianta ter um programa de compliance. Temos que ser compliance. E todo esse conceito que a gente vai passar aqui um pouquinho do case do Grupo Marista, é um case que faz muita aderência à nossa realidade. Eu tenho o prazer de compartilhar com todos vocês. Mas o meu maior propósito aqui é que todos aqui saiam com insights para a vida de vocês, no seu contexto, desde o contexto familiar, pessoal, para o seu contexto empresarial, corporativo. Porque, como acho que foi bem dito pela Mônica, compliance tem leis, regulamentações, mas se as pessoas são éticas, não precisamos de leis. E se as pessoas são corruptas, as leis são desnecessárias. Então eu começo com esse ponto. Acho que mais importante do que ter lei, programa de compliance, política, código de conduta, tudo que eu vou mostrar para vocês, ele é fundamental. Mas mais importante do que processo e sistema são as pessoas. E o meu papel no Grupo Marista é tocar cada um dos colaboradores do grupo nesse conceito de virada cultural. Então temos vários problemas no sentido de educação, cultura, e eu me incluo nisso,
desde coisas pequenas de ética, um troco mal recebido que a gente não devolve, uma caneta Bic que tem que estar amarrado na casa lotérica porque senão alguém vai roubar, e a pessoa reclama do governo. Vamos olhar para dentro de casa um pouquinho, vamos olhar para as pessoas um pouquinho. Então tudo que eu vou falar aqui, eu incluo nisso, tá, pessoal? Nós estamos nesse contexto. Então nesse papel, qual que vai ser meu propósito aqui? Primeiro eu vou apresentar um pouquinho do Grupo Marista, para todos ficarem na mesma página, e como que está a caminhada do grupo. Porque acho que mais interessante do que também ouvir teoria, é de ver o caso prático que está acontecendo. Estamos no meio de um processo de evolução dentro do Grupo Marista. O Grupo Marista ele é presente no mundo inteiro. Então nós temos 3.500 irmãos maristas que atendem o grupo todo. Irmãos seria assim, uma analogia muito simplista, similar a padre. Tá? São pessoas consagradas, só não rezam missa, fazendo essa mesma analogia, mas são pessoas consagradas. 72.000 leigos, que são divididos em 24 províncias, em 82 países. E o nosso atendimento impacta em 650.000 crianças e jovens. Especificamente no Brasil, nós somos divididos em 3 províncias. Então tudo que eu vou falar para vocês de agora em diante é específico da província Centro-Sul, que inclui o estado de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Tudo bem? Nesse contexto, Grupo Marista, estamos falando dos setores de educação, solidariedade e saúde. Então, educação temos desde universidades, Católica de Santa Catarina aqui nessa região. Temos também parque gráfico e editora, colégios, ensino técnico, e nós trabalhamos com 68.000 cidadãos ano, no conceito de educação. Vou pular aqui para o lado direito da saúde, que nós temos 450.000 pessoas atendidas ano nos nossos hospitais. Então, Marcelino Champagnat em Curitiba, hospital particular convênio, e Hospital Cajuru, que é SUS, 100%. Toda essa estrutura, ela gira em propósito de uma missão, que são os nossos projetos sociais, na qual 9.000 crianças, vidas, são atendidas por ano. Tranquilo? Conceito do Grupo Marista. E nesse contexto, quando eu assumi a área em 2015, final de 2014 para 2015, só vou contar um pouquinho para vocês entenderem qual que era o status. Existia no grupo uma área que chamava auditoria interna. Tinha uma atuação muito operacional, baseada no feeling dos gestores, não tinha acesso a comitê, a alta gestão, tinha uma atuação, já existia um canal de denúncia, relatos. Hoje, quando se fala de anticorrupção, fala muito em canal de denúncia e tal. Existia já, em 2015. Mas era uma atuação muito reativa. Existia um código de conduta lindo, maravilhoso. 57 páginas. Era o que existia, impresso. E não havia estrutura de controles internos no grupo. Esse era o cenário. O time da auditoria, ele era dessa forma. Quando eu assumi, tínhamos lá o cenário administrativo, um coordenador com 3 auditores embaixo e 2 pessoas que ficavam, tem aqui uma atuação específica na FTD em São Paulo. Então todo o time ficava em Curitiba, uma parte em São Paulo. Esse era o time que atendia a estrutura de auditoria. Nesse contexto, acho que um ponto importante, quando eu falo de compliance, quando eu assumi o time, e aí eu acho que foi a virada, quando eu falo de não ter um programa de compliance, mas ser compliance, o irmão Delcio, na figura de presidente do grupo, ele, na minha contratação, ele falou assim: Renato, eu te dou 3 meses para você conhecer o grupo e trazer ao conselho um plano de estruturação da área. Então eu fiquei 3 meses no grupo e eu caí da cadeira, assim. Por quê? Quando eu cheguei na primeira reunião com ele, eu vinha de uma empresa de consultoria. Então eu trabalhava em uma dessas grandes empresas Big Four de mercado. E eu cheguei assim: vamos atirar, vamos para onde que nós vamos? Ele falou: ó, conhece o grupo. Em 3 meses você vai conhecer o grupo, depois a gente conversa. E foi essencial para tudo que eu vou mostrar para vocês. Se eu não conhecesse a fundo
como que funciona um centro social, um hospital, um parque gráfico, uma editora, um colégio, uma universidade, são cenários totalmente distintos, eu não conseguiria implantar um programa tão atraente que colasse na instituição. Então, conhecer a instituição é parte de qualquer processo. Nesse contexto, eu apresentei, no início de 2015, um plano para o Conselho de Administração, no qual eu dividi o plano em 3 anos, esse ano 2017 é o último deles, e eu dividi as ações em ações estratégicas, processos, sistemas e pessoas. Então, estrategicamente, no primeiro ano eu tive que trabalhar muito forte em relacionamento e comunicação com todo o grupo. Tive que fazer isso de uma maneira muito rápida, de cima para baixo, muito forte. Formalização, a área não tinha nem política, não tinha nada a área. Acompanhamento das ações, estruturar um processo de auditoria contínua em indicadores e capacitar tanto o público interno como externo no conceito do que é auditoria, riscos e compliance, o que é risco, o que é controle, o que é fraude. E foco. Como o grupo tem muita especialidade, eu tenho que ter pessoas atuando com especialidade em cada um dos focos. Como segundo ano, eu trabalhei muito forte na parte de orçamento, para que o crescimento fosse sustentável da área, consolidando todos os processos, revisando indicadores e revisando a equipe. Para que chegasse nesse ano de 2017 com uma matriz de risco estruturada e um sistema de governança, riscos e compliance estruturado. Nesse conceito, hoje, a área está desta forma. Então, hoje, a área de auditoria interna, riscos e compliance, ela possui 3 comitês: comitê de auditoria, comitê de riscos e comitê de ética. A área chama auditoria interna, riscos e compliance, mas o comitê chamado de ética, porque o grupo quer enfatizar a questão ética. E como compliance é uma palavra que é muito difícil de ser explicada, é mais um conceito, então está trabalhando primeiro com ética, mas uma grande tendência desse comitê virar um comitê de compliance, ele já trabalha com temas de compliance. E internamente tem uma figura aqui, que nós temos controles internos, riscos e compliance e auditoria, cada um com seu propósito. Então, controles internos, a área mais próxima da área de negócio, então aqui está muito ligado, para quem já ouviu falar em governança, o conceito de 3 linhas de defesa das empresas. Então eu tenho a primeira linha de defesa, as próprias áreas com seus controles, seja a área que for. Quem é o mais próximo dessa área é a área de controles internos, que é quem ajuda a criar política, procedimento, controle, está do lado. Riscos e compliance é um foco mais estratégico, uma atuação muito forte com o conselho de administração, atua muito em treinamento também, desde o board, os irmãos, e vem cascateando isso, até chegar no nível que depois os controles internos assumem com as áreas. E a auditoria interna, ela é a área mais independente possível. Então, por mais que funcionalmente esta área se reporta a mim, administrativamente se reporta a mim, funcionalmente quem aprova o plano de auditoria, todo o trabalho, é o comitê de auditoria. Para o nosso contexto funciona, tá? Muita gente fala, mas olha, controles, auditoria na mesma área. Pessoal, primeiro ponto, vamos quebrar o paradigma de estrutura de caixinha e vamos olhar para a nossa empresa. No nosso contexto funciona. No contexto de vocês talvez seja um pouco diferente a estrutura. Esse aqui é o mais aderente para nós, para a nossa realidade. E acho que um ponto importante também que eu quero destacar nesse contexto é que esta área, eu me reporto diretamente ao presidente do grupo, de maneira administrativa, funcionalmente ao conselho de administração. Para a nossa realidade, o presidente é um irmão. Funciona o reporte para a presidência. Talvez para a realidade de vocês não, tem que ser direto ao conselho. E outro ponto que eu quero deixar bem forte é o posicionamento dos irmãos perante a área. A postura de ser compliance, não apenas ter compliance, vem desde cima. Então, esse reporte, que quando eu assumi, estava embaixo da superintendência, então tinha uma força de independência e poder X. Agora, subiu de patamar no grupo. Tudo bem? Tranquilo? O time atual, só para vocês terem uma ideia, está dessa forma a partir de hoje. Então nós temos aqui, lembra que eu mostrei lá atrás? Meio desestruturado e tal. Hoje nós temos controles internos com alguns analistas, riscos e compliance com alguns analistas e assistentes,
e auditoria. E tem aqui 2 auditores com 2 asteriscos que tem aqui a atuação Hércules. Vocês vão ver um outro tema, quando se fala de inovação, inteligência artificial, mineração de dados, tudo que fala inovação, parece esses nomes. Eu vou mostrar para vocês um pouco o caso prático. Nós temos no nosso time pessoas específicas de tecnologia e estatística dentro da auditoria. E eu vou mostrar o porquê. Tudo bem? E hoje a área, então, tem um plano alinhado com a estratégia da empresa. Todas as ações de relacionamento que são necessárias para o nosso contexto, nós temos uma atuação muito forte. Então, na medida do necessário, eu participo dos conselhos. Então, por isso que eu conheci, inclusive, a própria Mônica, o Anselmo, no conselho que teve aqui na Católica, em Jaraguá. Comunicação dos resultados, tem que ser de maneira assertiva. Esse é um ponto que eu batalho muito no grupo. Não adianta trazer um ponto de riscos. Olha, você assinou na folha errada. E daí? Qual que é o risco para a empresa? E uma relação de confiança com as áreas clientes. Então, o trabalho que foi feito com todo o grupo é assim: amigão, eu sou parceiro de você. Eu não jogo contra. Eu não sou o cara chato da auditoria. Eu não sou o cara de compliance que joga contra o negócio. Eu quero que o grupo dure mais 200 anos. Acabamos de completar agora 200 anos da instituição. Então, quando eu falo de ética, valores, eu estou olhando a médio e longo prazo. Eu não estou olhando para receita no final deste ano. E o conceito de compliance tem que vir antes do faturamento, não depois. Ah não, passa aqui, vai fatura esse 1 milhão, aí depois a gente vê o que a gente faz. Não pode ser assim. Foram estruturadas políticas de auditoria interna, políticas de riscos, política de ética, nesse contexto. E foram mapeados quais são os riscos estratégicos que o Grupo Marista pretende atacar. Então hoje o Grupo Marista estrategicamente ataca 9 riscos, no qual só deixei aberto um, que é um deles chamado desvio de conduta. Então, para cada um desses riscos que eu trago, nós temos todo um plano de resposta, um plano de ação para cada um deles. E para desvio de conduta, eu trago aqui para vocês o que nós chamamos internamente de Programa Gestão da Ética. O que é o Programa Gestão da Ética? É um programa composto por 3 pilares: Comitê de Ética, na qual é responsável pela toda a gestão do programa. E esse Comitê de Ética, acho que é importante comentar que ele é composto por irmãos, composto por o diretor jurídico, o diretor de RH, chamamos de DHO, Desenvolvimento Humano Organizacional, a auditoria interna, riscos e compliance, participa, e temos também, eventualmente, convidados conforme o tema em discussão. Então esse comitê ele se reúne 4 vezes ao ano, de maneira ordinária, e eventualmente um tema mais complexo, extraordinariamente o comitê é convocado. E o comitê ele faz a gestão baseado no código de conduta, que é quem reflete os princípios e os valores da organização, e o código uma observação. Lembra que eu comentei das 57 páginas no começo? Nosso código, a partir de 2015, ele virou um código 100% digital. Então hoje o nosso código é disponível, qualquer site nosso, se vocês entrarem, vocês vão ter acesso. Ele é um código que foi feita uma revisão toda de conteúdo. O código é o mesmo para atender a todo o grupo marista, porque valor é o mesmo, não importa no negócio. E o propósito final do código, quando a empresa que estava nos apoiando no processo, eu vou usar um exemplo muito simples meu, que é o seguinte: eu cheguei para a empresa e falei assim: olha, eu, Renato, quando eu recebo um vídeo no WhatsApp de mais de 1 minuto, eu não abro. Eu quero um código de conduta tão rápido quanto isso. Deixei a empresa com a pulga atrás da orelha. Qual foi a solução para o nosso código para esse contexto? O nosso código, por ser digital, não é um PDF que está lá na internet que você segue, não é linear. Ele é totalmente modular. Então, quando você entra no código, se eu quiser ver ele na íntegra, eu posso, sem problema nenhum. Mas o principal dele, eu vou pegar assuntos de conflito de interesse, brindes, parentes, assuntos que são os mais cabeludos, ou a minha dúvida que eu tenho no dia a dia, se eu escrever a palavra-chave num campo de busca, o código se modula, ele vai imprimir meia página, 1 página, ou o que for muito simples, para que a pessoa seja focada na resposta dela. E hoje em dia a gente tem que ser assim. Se não for rápido, a pessoa não vai buscar mais. Não vai ficar lendo 57 páginas para procurar. Então o nosso código ele é digital. E
E em paralelo, o que ajuda nesse código é o canal direto, que é o nome que nós demos para o nosso canal de denúncias. E ele é a nossa interface com todos o nosso público, seja colaborador interno, aluno, pai de aluno, paciente, familiar do paciente, todo mundo tem acesso. Vocês podem acessar qualquer site nosso, vocês vão ver como é que funciona. 0800, 24 horas, 7 dias por semana. E o site que você consegue fazer também sua denúncia, seu relato, seu elogio. Então, e tudo isso com uma política de pano de fundo, que eu acho que é fundamental também. E dentro desse contexto de compliance, nada adianta eu ter tudo isso lindo e maravilhoso se eu não tiver conscientização com as pessoas, certo? É o que eu brinco nos workshops que eu faço dentro do grupo. Qualquer partido político, eu não quero entrar para o lado A ou lado B. Entra no site do partido, não sei se você já tiver a curiosidade. Tem código de conduta lindo sobre valores. JBS, que é um código maravilhoso. Não adianta nada. Com isso, temos um programa de conscientização. Eu trago aqui, por exemplo, nós capacitamos 1.320 colaboradores presencialmente, workshops pesados, não estou falando de apresentação de 10, 20 minutos, não. Eventos pesados com as pessoas, com interação, com case, com discussão. E fora que nós rodamos todos os lugares do grupo, e aí outro ponto importante, tem que ir até a ponta. Um exemplo que eu comentei muito lá no Conselho da Católica, que eu destaco muito, é Guaraqueçaba. Eu fui de barco, o Alessandro que está aqui também, acompanha essa apresentação, nós fomos de barco para ir lá na ponta, para que a pessoa se sinta privilegiada nesse processo e ela entenda o contexto. Passamos 2 dias com os colaboradores. Assim, mudou a vida deles dali para frente. Só que é parte do processo. Também não adianta eu ir lá uma vez e sumir. Então, além dos workshops, temos uma revista interna que roda todo o grupo, chamado Presença Marista, na qual foi feita já uma publicação. E fora a publicação no Marista Mais, newsletter FTD, que é a nossa intranet. E aqui é um exemplo da revista de agosto de 2016, na qual mostra lá, gestão de riscos e compliance no Grupo Marista. Com palavra do presidente, superintendente, mostrando um pouco da importância, qual é o papel de cada um. Acho que tudo isso é parte do movimento de conscientização. Tudo bem? Vamos conhecer um pouquinho do Hércules agora? O que é o Hércules? A gente brinca que é o nosso colaborador robotizado. Ele ainda está engatinhando, começou agora, faz pouco tempo. Hércules é porque nós temos um nome para o nosso robô. E por que o nome Hércules? Ele é um detetive belga da série da Agatha Christie, que foi feita uma eleição interna, nós temos que dar um nome. Então, se vocês procurarem qualquer ação da Polícia Federal, Lava Jato, seja o que for, sempre tem um robô de fundo, eles dão um nome, tem que ter personalidade. Curiosidade, se vocês sabiam, da Operação Lava Jato chama-se Rose. Rose, o robô da Lava Jato, que faz todos os cruzamentos por trás de qualquer investigação, chama-se Rose. Existe um nome. E o nosso robô chama-se Hércules. Eu vou explicar um pouquinho desse robô sem entrar no Techniquez. Usamos uma linguagem de programação que é gratuita. Então nós temos um time, aquelas 2 pessoas que eu comentei, que usa uma linguagem de programação e usa uma ferramenta de estatística. É um outro ponto. Lembra que eu brinquei que eu vou quebrar alguns paradigmas aqui hoje. Então nós temos pessoas na área que são formadas em estatística. Desculpa, na auditoria. Curiosidade, sabe qual que é a minha formação? Tecnologia. Tenho especialização em segurança da informação. Estou numa área de auditoria hoje. O que é mais importante do que a especialização é o conteúdo, é a integridade. E aí, a área, ela tem que ser composta por uma série de especialidades. Então, na área, existe computador? Existe. Administrador? Existe. Mas também existe pessoa de tecnologia, segurança da informação e assim por diante. Então, essa linguagem de programação, junto com essa ferramenta de estatística, ela é integrada a uma ferramenta chamada ACL, que é uma ferramenta muito conhecida no mundo da auditoria, na qual ela sempre trabalha na parte analítica. Então, no mundo de auditor, você entra nas empresas, faz a parte analítica, busca as bases e tal, e você trabalha com as informações que você tem dentro de casa. Só que essas informações, elas não são mais suficientes. Então, o que o nosso robô faz? Ele vai para a nuvem e ele busca informações de fontes privadas e públicas para ajudar nas análises. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui.
Eu tenho aqui fontes privadas, Bureau de Informações, eu tenho fontes públicas, Receita, dados.gov, eu tenho blacklists que o governo disponibiliza gratuitamente, não sei se todo mundo sabia. Se hoje eu quiser saber se uma empresa está listada como foi identificado trabalho escravo, eu consigo levantar. Isso é gratuito. Então, vou dar um exemplo muito simples. Hoje, com esse robô, um dos trabalhos que nós temos é o seguinte. Quando eu falo de compliance, em qualquer lugar que vocês ouvirem palestra, workshop, eles falam muito forte do programa de canal de denúncia, código de conduta, e da minha relação com fornecedor e cliente. Como é que eu garanto que eu não me relaciono com alguém que não está em compliance, seja na ponta de entrada ou na saída, certo? Então o que acontece? Hoje, no Grupo Marista, quando eu vou pegar um fornecedor, o nosso robô, eles com o CNPJ, ele vai na Receita, vou dar um exemplo só para vocês entenderem mais ou menos. Ele vai na Receita, ele pega esse CNPJ, ele abre quem são os sócios daquela empresa, certo? Abrir os sócios daquela empresa, eu trago essa informação para dentro de casa, eu puxo a informação de todo o quadro de funcionários com os seus cônjuges dependentes, e eu chego numa informação muito simples quanto, olha, o Renato está comprando de uma empresa chamada Papel S.A. Papel S.A. é de uma sócia chamada Priscila Sicora, que identificamos que ela é a esposa dele. Um exemplo. Esse é um exemplo que nós rodamos dentro de casa. Um outro exemplo. Olha, identificamos que nós estamos contratando uma empresa que na blacklist do governo, essa empresa se utiliza de trabalho escravo. Vocês querem continuar? O papel do Hércules, ele levanta a informação. Quem toma a decisão é um negócio. Tudo bem? Então, nesse contexto, nós trabalhamos com que, se vocês procurarem qualquer LinkedIn, hoje está bombando de eventos de inovação, fala sobre inteligência artificial, ciências de dados, mineração de dados, automatização de processos, fala sobre tudo isso. E na prática, como é que nós estamos trazendo isso para dentro de casa? Orientado a hipóteses, o nosso robô Hércules, eu defino qualquer hipótese, eu lanço uma pergunta para ele, eu mapeio aonde que eu vou buscar os dados, e ele começa a entender o fluxo das informações e qualquer ponto fora da curva, ele vai me trazer o que nós chamamos os outliers, as transações suspeitas, os pontos fora da curva. E aí, com isso, quem é o dono do negócio, ele vai tomar a decisão que ele quiser. E aí que é um ponto fundamental. Não adianta também eu achar vários pontos, trabalho escravo e tal, e uma empresa que tem uma missão tão nobre quanto o Grupo Marista, fechar o olho e deixar acontecer. É um ciclo. Não adianta também eu trazer um sistema maravilhoso desse. Tranquilo até aqui? E aí, eu trago aqui só para vocês entenderem como é que nós integramos a área como um todo. Então nós temos aqui o sistema, que é o nosso ACL GRC, que é o sistema de governança, riscos e compliance. Lembra lá do planejamento estratégico lá atrás? Esse é o sistema que nós utilizamos hoje. E aqui, pessoal, outro ponto importante. Para nós, o ACL funciona. Tem outras pessoas que utilizam qualquer outro sistema de governança, riscos e compliance sem problemas. Tá? Existem N outros. O meu irmão trabalha no setor da auditoria numa outra empresa também, e ele usa o concorrente do ACL. Não tem problema, funciona. Para eles funciona, segue o jogo. O ACL, eu tenho alguns módulos, então eu defino a estratégia que eu vou seguir, quais projetos que eu vou realizar, e eu tenho relatórios e resultados. Tudo isso, ele é alimentado por informações de controles internos, da minha matriz de riscos, das minhas ouvidorias, do meu canal direto. No nosso caso, além do canal direto, canal de denúncia, nós temos as ouvidorias dos hospitais, ouvidorias da PUC, ouvidoria da Católica. Então a ouvidoria, que também é uma área que parece que ela estava escanteada lá no cantinho, ela entrou nesse processo. Porque às vezes vem solicitações de ouvidoria, que meu boleto não chegou, minha nota não veio, está errado, tal. Beleza, isso aqui é serviço. Mas às vezes no meio do caminho aparece assim, olha, o professor me deu a nota errada só porque eu sou negro e não sei o quê. Opa, de repente pode ter um caso de racismo aqui no meio. A gente tem que identificar, trabalhando. E o plano de auditoria, comitês e a alta gestão também trazem informações para todo esse sistema. Esse sistema, ele interage com os nossos clientes através do Power BI, que é uma ferramenta da Microsoft para BI, que
para o nosso contexto, mais uma vez, tem N outras de mercado, não estou fazendo propaganda de ferramenta nenhuma. Utilizamos também o SharePoint e o próprio resultados da ferramenta aqui do ACL. Então, o cliente, ele nos enxerga desta forma. Mas no contexto, nós temos aqui por baixo o ACL Analytics, que é a parte analítica, que ele está ligado tanto ao nosso ERP interno, sistemas legados, e também ao Hércules, que ele busca informações de fora. Então, nesse contexto, esse case aqui, pessoal, vou falar agora com conhecimento de causa de quem trabalhava numa das Big Four. Eu trabalhei com muita empresa implantando consultoria de governança, riscos e compliance, de todo o network que eu tenho nesse setor de auditoria, riscos e compliance. Desta forma, eu não vi em nenhum lugar. Nenhum. Não estou dizendo que é melhor nem pior. Estou dizendo que para o Grupo Marista foi o aderente, colou. Então, para a realidade de vocês, que são, na maior parte aqui em grandes indústrias, talvez esse modelo não seja o melhor modelo. Mas no nosso caso, essa integração, tanto como área, pessoas, e aí como processo que eu trouxe dessa forma, foi o mais aderente. E nesse contexto, antes de abrir para algumas dúvidas e perguntas que vocês tiverem, eu trago algumas reflexões finais da minha parte. Ao enxergar com outros olhos que não sejam os seus, você poderá ver um mundo novo. O poder das pessoas e o diálogo, pessoal. As soluções, elas sempre estão no sistema. Temos que desenvolver um grau de sensibilidade para chegar a esta solução. Diálogo. Tudo que eu fiz nessa estrutura, não foi eu, Renato, não foi só a nossa área, foi todo um trabalho ao longo de anos. E o filme passado, que esse ponto acho que é fundamental, era sempre para fazer mais, eu tinha que ter mais gente, mais tempo. E o conhecimento ele era muito internalizado, tanto na organização, fóruns de profissão, muita caixinha. Ah não, o auditor tem que ser um contador, o auditor é um policial que tem que ficar na sala fechada, ninguém pode ter contato com o auditor. Esse é o filme passado. Qual que é o filme novo que eu trago para reflexão? Fazer mais com menos. Gente, tempo. O conhecimento, pessoal, é globalizado. Está na web. Está dentro de casa, mas tem muita coisa na web. Vamos usar das tendências, Big Data, que o pessoal tem falado muito, cruzamento de dados, informações, outros campos de conhecimento. E inovar. A gente só vai conseguir efetivamente emplacar programas de compliance, de integridade, inovando nas empresas. Acho que esse é o ponto-chave e é o ponto que cada um tem que achar como é que vai ser a comunicação do programa de compliance com a sua empresa, com a sua realidade. Mas mais importante que eu fecho é processo, sistema, política, ele é importante. Mas o mais importante de tudo isso são pessoas. Eu abro para dúvidas agora.